Bom dia. Apresentação do nosso trabalho de conclusão de microcontroladores com os alunos Matheus e José. José. A gente vai. Nosso trabalho foi um placar de basquete implementado no Proteus e o MPLab, com o uso do PIC 18F45 e o Display Max 6955. A gente utilizou displays de 7 segmentos, LEDs, buzzer e botões para fazer o nosso trabalho. Vou colocar ele para rodar, para ver como ficou aqui. Deixa eu só centralizar. Ele começa pausado, com o período em 1 e a posse de bola em 24. Assim que eu tiro ele do pause, ele começa a contar o tempo. E ele já indica quem que tá com a posse de bola. No É, caso, ele sempre começa com o time A. time A, num jogo de basquete de verdade, a gente teria que ter mais um botão para falar qual time que começou com a posse, mas não tem como fazer simulação, então a gente já deixou parado no time posse A. Aí a gente tem 6 botões, o botão de incremento de pontos A, que a gente consegue incrementar até 999. O incremento de pontos B. Aí a troca de posse. Assim que a gente troca de posse, a posse de bola é resetada para 24 e começa a contar. E o LED indicador já troca para o time da posse B. E o temporizador continua rodando normal. Assim que a posse de bola zerar, vai ser atribuído automaticamente uma falta para o time que estava com a posse e ser trocado a posse. Vamos esperar 10 segundos para chegar lá. Foi atribuída uma falta ao time B e automaticamente trocou a posse para o time A e continuou contando. Também podemos fazer um incremento de faltas para ambos os times. Se eu quiser incrementar faltas para o time A ou o time B. E eu posso pausar o nosso trabalho. Agora, para mostrar o buzzer e as outras coisas, eu vou ter que mudar os parâmetros para a gente não ter que esperar uns minutos aqui. Vamos colocar aqui 11 minutos de jogo e, sei lá, 50 segundos, menos na real, 58 segundos de jogo. Então a gente tem 2 segundos de jogo faltando. Num período, no caso. Iniciar. A partir do momento que ele sai do tempo de segundos, em minutos e segundos, ele começa a mostrar aqui os segundos no lado esquerdo e no lado direito os centésimos. Ele está meio travado porque ele utiliza bastante CPU para fazer. Bastante. E assim que o processador zerar, pode ver que o buzzer vai ser estourado. Nesse caso não, porque depois eu faço outra demonstração. Isso aqui foi mais para mostrar que ele entra em centésimos e o período é trocado automaticamente para 2 assim que o tempo acaba. Deixa eu fazer uma demonstração do buzzer agora. Iniciei novamente, né, a partir do segundo período. E ao final de 20 segundos, caso não esteja trocado a posse, ele vai acionar o buzzer. Aproveitar esse tempinho que a gente tem extra aqui para mostrar como é que está aqui, né? Eu coloquei um teste no nosso osciloscópio com uma saída que o nosso trabalho ele incrementa a cada 1 milissegundos e a gente vai fazendo esse incremento para conseguir os tempos finais. Aproveitar que já está aqui. A gente usou o timer 0 com 8 bits e um prescale de 1 para Aqui 16. o buzzer foi acionado.
Tá, vamos mostrar aqui que está funcionando certinho, né? Cursor, aqui iniciado em 0, e aqui a gente tem 1,01. Eu tinha conseguido chegar em 1, mas quanto mais vai aumentando a complexidade do código, por algum motivo ele vai aumentando. Acho que de funcionamento é isso, não tem muita coisa para mostrar. Que agora, de máximo, ele vai ficar trocando a posse, atribuindo falta automaticamente e o temporizador mexendo. Vou comentar um pouco sobre o código. Começando aqui, eu já fiz umas atribuições, porque cada parte do display tem um hexadecimal lá no display do timer. E aqui já começa com as nossas interrupções, né? Que é o overflow do timer 0, que eu fiz esse overflow funcionar a cada 1 milissegundo, como eu já tinha dito. A gente está trabalhando em 16 MHz, então a gente... Deixa eu ver se eu dou um zoom para ficar melhor isso aqui. Tá. Depois eu vejo. Ele está funcionando a cada 16 MHz com pré-scaler de 1.16. Então, fazendo esse cálculo, a gente consegue chegar que cada 1 MHz ele de frequência e 1 sobre MHz a gente chega no nosso valor de 1 milissegundo. Esse aqui é o teste que eu tinha falado que é para a gente fazer a nossa saída. Eu inicio o posse e o cronômetro. Vou dar mostrar o do cronômetro, que é onde funcionam as coisas. Que a gente tem duas instâncias aqui no cronômetro. Que caso os minutos sejam menores que 11, ele vai funcionar normal, vai funcionar a cada 1 segundo. Então, a cada 1000 milissegundos, ele vai adicionar 1 segundo, zerar e escrever na nossa tela. E a cada 60 segundos, ele já escreve na nossa tela os minutos. Caso os minutos sejam igual a 11, agora ele vai mudar para o modo de segundos e centésimos. Então, cada milésimos modo de 10, a gente vai incrementar 1 centésimo e escrever na tela. E a mesma coisa. E ao final de 60 segundos, no caso dos minutos igual a 11, que é o final do período, a gente vai zerar todas as nossas variáveis, inclusive falta, posse, desligar o nosso timer e já escrever o padrão do início do próximo período. Aqui a nossa funçãozinha de posse, né? Que eu tinha tentado fazer igual eu fiz aqui com enable, mas eu não consegui. Eu tive que fazer essa função besta aqui, mas enfim. Caso a posse chegue em 0, caso a posse do time seja 0, a gente vai inverter para o LEDzinho. Caso a posse do time seja 1, a gente inverte o outro LED, que é o posse do time A e o posse do time B. E caso aqui os minutos sejam igual a 11 e os segundos igual a 35, isso aqui é o caso de o jogo tem menos do que 24 segundos, vamos dizer, tem 20 segundos de jogo. A posse não vai ser igual a 24, a posse vai ser igual a 20. Então é para isso que tem esse if aqui, para mostrar a posse com o tamanho do jogo. E aqui outra função, a função que vai calculando a posse normalmente, caso a posse seja igual a 24. Se terminar no A, a gente atribui a falta no A, se terminar no B, a gente atribui a falta no B. E aqui é o incremento dela. Aqui nossa funçãozinha mais importante, né, do timer, que primeiro habilita as interrupções globais, depois habilita a interrupção por timer e a flag dele, e depois as outras interrupções de botões, né, que não é bem do timer, mas eu coloquei aqui porque eu não queria colocar no main. Então a interrupção do int 0, do int 1 e do int 2. E depois eu habilitei as interrupções do RBI, as interrupções RB, né, do 7 ao 4, porque eu precisava de mais botões, então tive que usar o RB. Aqui é o nosso configurando o timer, né, que eu coloquei, que eu habilito o timer, eu utilizo ele, eu deixo ele desabilitado, ele começa desabilitado, esse é o primeiro bit. O segundo bit se ele é 8 ou 16 bits, eu deixei ele em 8. E os 3 últimos bits é para saber o tamanho do pré-scaler. Como eu coloquei 0.11, o pré-scaler de 1.16, 1 para 16. E aqui é o nosso valor inicial. Quando a gente calculou o valor inicial, era para ser... O valor certo aqui teria que ser 6. Só que com a complexidade do código, ao longo da programação, a gente percebeu que
o 6, por mais que no cálculo ficasse certo e batesse perfeitamente, no nosso código ele dava um valor maior no osciloscópio. Então eu tive que ir aos poucos incrementando até eu chegar nesse valor de C, que foi o mais próximo de 1 milissegundo que eu consegui chegar. Aqui a gente tem as configurações do Max. Primeiro eu falo que todas as portas são digitais, coloco as portas D como saída, as portas B e C como entrada. Aqui as configurações para chamar o nosso Max como slave. Não, mentira, isso aqui é da falar que o pick é o mestre. Depois a gente coloca o slave na hora de escrever aqui. Eu coloquei aqui, que o end high é o endereço do slave. Deixa eu voltar. Aqui, tá. Essa parte é a mesma coisa que já tinha no último trabalho de 2C. Só reutilizei, que eu utilizei o 2C Masters, que foi feito pelo Wagner Zanco, com a biblioteca dele. E a partir do 2C eu consegui implementar o Max. Que primeiro eu tinha que colocar o decodificador de 7 a 0 para ele identificar todos. Setar a intensidade dele em 0.7, que isso aqui é a corrente e o tempo que ele vai utilizar. Eu defini o scan limit, que isso aqui vai mostrar quais são os displays que são atualizados. Eu coloquei de 7 a 0 também. Aqui eu configurei os registradores de controle. E depois eu defini que todos os dígitos são displays de 7 segmentos ou 16 no caso, que eles estão trabalhando em dupla. Esse endereço 07 ele é o modo teste, no caso se eu coloco em 1 ele vai ativar todos os displays para testar, e o modo 0 é o modo normal, então eu tenho que setar ele em 0 para funcionar. Aqui a parte de detectar fim escrita a gente já tinha mostrado, a parte de leitura nem foi utilizada, porque eu utilizei o último código. A parte de escrita igual do I2C. Só faltou comentar sobre as outras interrupções, que no caso aqui eu utilizei o RB0, o int 0 no caso, né, para incrementar os pontos. Utilizei o RB1 ou o int1 para incrementar os pontos do time B. O int2 para fazer a troca de posse de bola. Foi utilizado daí, agora já é com as portas RB, né? O RB5 para fazer a pausa do timer. O RB6 para fazer o incremento das interrupções de faltas, né? E o RB7 para incrementar as faltas B. E o nosso main ficou bem simples, que eu só coloquei a configuração do Max, configurei o timer, coloquei o valor que já tem pré-escrito antes de iniciar e deixei um loop infinito para ele ficar rodando. Eu acho que é isso, né? Não tem muita coisa para mostrar. É isso. As maiores dificuldades do trabalho foram na hora de implementar o Max mesmo, porque a gente ia implementar o Max 7219 e no final a gente acabou implementando o Max 6955. E na hora do timer mesmo de fazer ele funcionar em 1 milissegundo, porque eu não sei se eu errei uma configuração ou se ele realmente é pesado assim, mas dependendo de como eu faço a escrita com o Max, ele utiliza muito do meu CPU. E aparentemente esses foram os maiores problemas. Agradeço. E a questão ali do Max foi também comentado ali no doc. Foi feito um breve comentário da nossa alteração, já que no doc inicial a gente estava usando um Max e no final a gente usou outro. Eu decidi botar a explicação certinha ali da troca, o motivo. Ok, acho que é isso. Então, encerrar por aqui e obrigado por ter assistido. Obrigado.